tudo bem? Está no ar o programa Em Destaque, aqui na tela da Record News e também da TV5. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Olha, hoje no programa nós vamos falar sobre um dado que dá muito orgulho para nós capixabas, né? O Espírito Santo tirou nota A no Tesouro Nacional na sua capacidade de pagar, né? De respeitar e responder, vamos dizer assim, a questão das contas públicas. E a sua capacidade também de pagamento. Só que muita gente não sabe que tem muitos servidores por trás para poder fazer com que isso de fato aconteça e que isso dê certo. E para entender um pouco mais essa realidade, né, e entender como que isso funciona, hoje no programa a gente recebe o Paulo Torres, ele que é presidente da Associação dos Consultores do Tesouro Estadual, né, que é exatamente quem ajuda a cuidar, né, de tudo isso, que operacionaliza esse sistema, e ele vai explicar como também funciona esse trabalho. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Destaque, Paulo. É um prazer a gente estar aqui junto com vocês, né, nessa oportunidade que é aberta para que a sociedade também possa participar e no sentido de conhecer quais são os profissionais que estão por trás, né, desse desenvolvimento do Estado, dessa capacidade de pagamento do Estado, pela condição de manter os salários dos servidores em dia, preocupado com a arrecadação, mas também preocupado com a gestão do gasto. Sem dúvida alguma, né? E a gente até abriu hoje falando sobre isso, né, Paulo, trazendo esses dados, porque quando a gente vê o Espírito Santo tendo um resultado tão positivo a nível de Brasil, né, na sua capacidade de honrar com os seus compromissos, de pagar as contas, né, nota A, e é um dos poucos estados do país que tem isso, inclusive, na verdade. Nesse último ranking que deu o Tesouro Nacional, acho que ficou o único estado. Foi o único estado do país. Então, de fato, é algo que nos orgulha muito. Agora, como eu estava dizendo, tem toda uma equipe por trás, né? Tem toda uma equipe de profissionais, de servidores, né, dessa área, né, voltados para essa área, para poder ajudar. E aí que entra os profissionais, os servidores que estão junto com você na Associação dos Consultores do Tesouro, né? Verdade, nós somos formados, né, a formação básica dos consultores, administradores, economistas e contadores. Mas a gente chama que a nossa função é consultor. Então, o meu conhecimento contábil, ele me deu acesso a entrar na carreira. Mas a gente tem especialidade na área de contabilidade, na área de finanças, né? Tanto os economistas que entraram como os contadores, né? Temos alguns doutores também, que acompanham todo esse processo, né, e desenvolvem, né, todas as ferramentas que dão condições tanto ao governador como aos secretários, tanto de planejamento como de fazenda, que nós estamos nessas duas secretarias, né, a tomar as melhores decisões e a tomar os melhores caminhos, né, para que o Estado se mantenha com as suas contas fiscais equilibradas, né. É um dos estados que tem um dos menores riscos fiscais do Brasil, é o Estado do Espírito Santo. Isso é importante dizer. Por que o risco fiscal? Nós temos leis, nós temos metas e nós vigiamos elas assim, diuturnamente, com muito afinco e muita assim, seriedade. Muito legal. A coisa pública tem que ser tratada com seriedade. Paulo, quando a gente fala desse acompanhamento, vamos dizer assim, né, dessa leitura da situação financeira, fiscal, é um acompanhamento minucioso, né? Porque a gente está falando da conta de um estado inteiro. E você tem, lógico, imagina aí, eu estou imaginando aqui o tamanho dessa planilha, né? Como não deve ser grande, porque de fato é grande, né? A gente está falando de um estado grande, tem vários setores, não é simples, não é um trabalho fácil. Não, a gente conseguiu durante esse período, nós estamos 10 anos, na realidade essa carreira, ela existia antigamente. Ela sofreu assim uns 30 anos sem concurso. Entendi. Aí os últimos servidores, em torno de 6 servidores, né, juntamente com no final do mandato, o segundo mandato anterior a esse último do Paulo Artung, ele abriu o concurso, nós entramos, né, e foi interessante que o atual governador, que sucedeu logo o Paulo Artung, que é o Casagrande, ele abraçou muito essa carreira através do Duque, né, que era o secretário na época, e nos colocou um desafio. E o desafio era, se a gente conseguir desenvolver um modelo, conseguir desenvolver sistemas que pudesse dar condições aos gestores a terem as informações, que foi uma coisa que o Duque sentiu falta, de relatórios, né? Então, dentro dessa perspectiva, dessa capacidade que ele viu na gente, né, nos servidores, nós desenvolvemos um sistema que hoje é chamado CIGEPS. Foi copiado, o Rio de Janeiro já usa o sistema da empresa que desenvolveu junto conosco, né? Foi um processo bem cansativo, né? Alguns colegas trabalharam além do horário normal para desenvolver os modelos matemáticos de finanças, modelos de contabilidade.
fazer todas as operações com a infinidade de documentos e formas de pagamentos que a gente tem. Então não é uma coisa assim simples que foi feita. Mas graças a Deus nós conseguimos, dentro de um período recorde, fazendo curso, indo a Brasília, estudando as normas internacionais, fazer com que o Estado fosse um dos primeiros estados a produzir os seus balanços no padrão internacional de contabilidade e finanças. Paulo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta vamos conversar um pouco mais sobre isso, em especial um assunto que é muito do momento, né, que a gente vai tratar no próximo bloco, que é a questão do ICMS do combustível, né? Fala-se muito sobre isso, o Espírito Santo tomou até uma iniciativa de congelar esse... vamos dizer assim, a alíquota, né, do ICMS, não é isso? Isso. Mas ele vai explicar melhor mais detalhes, porque o assunto não é tão simples de entender assim. Mas graças também a esse monitoramento, né, graças também a esse acompanhamento como é feito nesse trabalho. Então a gente explica sobre isso daqui a pouquinho. O programa Em Destaque volta já já, não saia daí, é bem rapidinho. Estamos de volta com o nosso programa. Hoje a gente está recebendo aqui em destaque o presidente da Associação dos Consultores do Tesouro Estadual, o Paulo Torres, e a gente está trazendo aqui alguns dados, alguns números muito interessantes do trabalho, né, realizado por esses consultores, que ajudam, né, o Espírito Santo a esse equilíbrio fiscal, esse controle, né, com as contas. E no bloco anterior nós falamos um pouco aí sobre a nota A, por exemplo, no Tesouro, né, que mostra a capacidade de pagamento do Estado, né, de honrar com os seus compromissos, né, e com as suas contas. E eu encerrei o bloco anterior, Paulo, falando sobre a questão do combustível, né? O ICMS de combustível, muita gente fala sobre esse assunto, porque, de fato, a gente sabe que o combustível está muito alto, né? Tem toda uma influência do dólar, tem uma influência internacional, fica aí um jogo político, tentando jogar a conta nos governadores. A gente sabe que o governo federal tem feito muito isso também, né? Tentar colocar a conta dos governadores, os governos que estão aumentando. E o Espírito Santo foi um dos estados que teve essa iniciativa de congelar, vamos dizer assim, né, esse ICMS, né, vamos dizer assim, essa base de cálculo, para poder até mesmo não deixar aumentar ainda mais e deixar que a conta caia no governo, não é isso também? Tem uma questão interessante a ser observada, que a gasolina ela é composta por vários atores, que a gente pode dizer, né? Sim. Tem a parte que é da Petrobras, tem a parte que é da distribuidora, do posto de gasolina, tem a parte que são dos impostos federais, né? E também tem a parte do ICMS. Em média, a composição fiscal, que é imposto federal e estadual, ela fica em torno assim, de 34%. Certo. A nossa alíquota aqui é de 27%. Só que tem, dentro dos estados, nossa terceira alíquota mais baixa. E se contar proporcionalidade, o que eu digo a proporcionalidade? Porque o ICMS ele é um imposto cobrado por substituição, né? Ele não é cobrado na bomba, ele é cobrado antes. Sim. Então, para ser cobrado antes, em relação ao preço final, ele tem que fazer uma pauta do preço final, Entendi. que é uma média. E por iniciativa, né, do nosso governo, né, a gente fazendo o estudo do impacto, né, que foi mínimo no sentido assim, da fixação desse preço médio ponderado final, que é o PMPF, né? Que é o nomezinho que as pessoas que confunde um pouco, né? Assunto, muito. Mas o que acontece nós fixamos de 6,6 como preço final da gasolina. Você vê o preço final da gasolina hoje está 6,70, 6,75 para lá. A gente ficou 6,6. Então, se você fixa o preço em médio, praticamente você fixa o ICMS. Foi feito também com gás de cozinha para que não aumentasse. Mas isso impediu o aumento? Não, é porque os outros atores que compõem o preço da gasolina continuam subindo, né? Por exemplo, o imposto federal, ele pode ser um pouco menor, em torno de 13%, 13,6%. Tá? Mas se aumenta o preço básico da Petrobras em dólar, né, automaticamente a base desses impostos federais também vão alterar. Exatamente. Então, como nós apostamos em fixar, só para mostrar que não... A sociedade veja que não é o ICM somente a causa. Que é a causa desse aumento, né? Isso, e o dólar é o grande influenciador disso. O dólar eu acho que tem sido o grande influenciador, porque aí volta até para a questão que a gente falou no início, né? Porque quando a gente traz isso,
essa relação do dólar com o real tem muito a ver com essa relação, com esse momento que o país vive e também com muito do descrédito que, por exemplo, o Brasil ganhou com o enfrentamento à pandemia, por exemplo. A gente sabe que isso tudo influencia muito, né, quando a gente está falando de relacionamentos internacionais. Então é muito fácil o governo federal colocar a culpa nos governos estaduais quando ele não fez o dever de casa como deveria ter feito. Então a gente tem também que avaliar tudo isso. Aqui a gente não está discutindo política, né? Não. Nós estamos falando de contas. E só deixando claro essas questões que influenciam diretamente, né? Exatamente. Paulo. Agora, Paulo, outra coisa legal, saindo um pouquinho desse assunto, né, do ICMS, mas tem um aplicativo que o governo lançou que também foi desenvolvido por vocês. Foi desenvolvido por nós, lá na Fazenda. Fazenda. Muito interessante. Às vezes tem gente, talvez até que não conheça, que chama-se aplicativo menor preço. É aquele que você joga lá o produto. Exatamente. E você consegue achar onde ele está com o valor mais baixo. Exatamente. Isso foi iniciativa nossa, né? Através dos nossos colegas, o Julierme, né, lá da Fazenda, economista, a Andressa Boas, também economista, né? A Andressa Pavan, né, também economista. O que acontece? Você traz a habilidade dos profissionais, lógico, o Estado nos deu a possibilidade de nós estudarmos, desenvolver, né? Então a gente tem que devolver de uma certa forma para a sociedade. Né? Um dos modelos que a gente desenvolve é esse pescador de preços, né, que a gente fala, que ele realmente faz constantemente. Né? Por quê? Na Fazenda a gente tem a entrada dos preços, a gente faz a pauta, né? Então a gente consegue fazer o monitoramento desses preços também, né? E a gente consegue devolver à sociedade esse serviço que está sendo copiado pelo Piauí. O Piauí está trazendo para cá. Né? Eles até falaram assim, o Estado pobre, rico ajudando o pobre. Não, o Estado organizado ajudando um outro Estado irmão. Que está precisando de ajuda nesse momento. Exatamente. Né? Olha, eu até digo, né, em tempos que a gente está vivendo aí, com os preços tudo tão elevados, né, nos supermercados os preços estão elevados, a gente está falando agora do preço da gasolina, vale muito a pena baixar o aplicativo. Procura aí na sua loja de aplicativos, né, menor preço. Aplicativo da Cefaz. Da Cefaz. Né? Aqui você lança lá, eu quero um produto tal. Ele vai dizer qual comércio que tem o menor preço para você comprar. Isso é muito legal. Né? Aí é uma pechincha online. Pechincha online. Não é isso? Exatamente. Olha, o nosso tempo está chegando ao fim. Foi um prazer. Muito obrigado. Prazer é nosso. Fique à vontade. Precisando de algum assunto, pode nos convidar. Nós temos profissionais lá que podem também estar aqui falando, atendendo e ajudando essa sociedade a melhorar cada vez mais. As portas estão abertas, vai ser um prazer receber vocês também, viu? Obrigado mais uma vez. Bom, você de casa, muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente fica por aqui com o programa de hoje. Se você quiser rever essa entrevista, é muito simples. Acesse aí simnoticias.com.br. Um grande abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, até lá.